qual que é a história da Brasfix, como que a Brasfix veio para o mercado, por que que ela veio para o mercado, que é muito importante, né? A história é longa. É. A minha história, ela é bem atípica, assim, no sentido de despertar para o empreendedorismo. Eu sou nascido numa cidade do interior, De onde que tu é natural? natural de Nonoai, perto de Chapecó, órfão de mãe, e o pai eu perdi com 14 anos de idade. Quando eu terminei o ensino médio, eu recebi um convite para entrar no seminário. Aí entrei no seminário em 2004, aí fiquei esse tempo aí de 7 anos no seminário, e o que me levou um pouco mais longe até São Paulo foi o próprio seminário, num momento que a gente fica em São Paulo 1 ano para discernimento da vocação, se tu vai realmente ser padre ou não. Eu já tinha concluído a filosofia em Porto Alegre, então eu fiquei 3 anos em Passo Fundo estudando, né? Aí fiquei mais 3 anos em Porto Alegre, na PUC, fazendo a faculdade de filosofia. Entrei em sala de aula, como eu fiz licenciatura, eu dei aula para o EJA, ensino médio, e aí eu estava nessa descoberta, tá? E agora eu vou seguir como professor? Será que eu vou ser padre? Aí eu fui até São Paulo fazer esse experimento, né? Esse ano que a gente chama de ano sabático, assim, um ano de tirar essa prova real, né? E aí eu fui me descobrindo que não tinha muita certeza que quando eu retornaria para a filosofia, não sei se eu para teologia, não sei se eu seria padre. Até o futuro estava incerto pelas minhas indecisões. Aí tu ficou esse tempo lá, retornou. Aí eu fiquei 1 ano em São Paulo. Aí, como no seminário a gente só estuda, joga futebol e toma banho de piscina, que é o ano digamos assim, do padre liberar você para tu se descobrir. Se tu quer casar, ou se tu quer ser padre, ou se tu quer perambular pelo mundo. Aí o padre chegou para mim assim, final do ano, e falou assim: e aí, Marcos, tu vai para teologia e tu vai ser padre, né? Eu falei: olha, padre, não sei. Eu vou fazer o primeiro ano de teologia. Se eu gostar, eu vou permaneço. Mas não te dou certeza de nada. Mas aconteceu uma coisa muito inusitada, que os meninos que estavam no seminário, nós estávamos em 23, lá em São Paulo, na cidade de Tietê, tinha amigos, né, a gente fez amizade com o pessoal que vinha, eu era o único do Sul, aí tinha de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, enfim. Eram 2 de cada estado, 1, 2, 3. Juntou 23. E nós não tínhamos um time de futebol para, tipo, era 14, 7, futebol 7. Aí foi o que aconteceu, que eu fiz amizade com um menino que vinha de fora jogar futebol com nós, que morava no bairro, que frequentava a igreja, né? Igreja católica. E o pai dele tinha uma construtora. E um dia, né, nós convidamos ele para jogar bola num sábado e ele não pôde, porque ele tinha uma atividade na construtora. E eu disse para ele: cara, eu posso te ajudar lá, né? Te dar uma força para nós vir mais cedo para jogar futebol. E à tarde. que idade tu tinha aí? Eu já tinha 18 anos. Tá. Quase 19. E eu cheguei lá na obra, ele carregando umas coisas lá de hidráulica, e aí eu cheguei no terraço, vi aquele cara aplicando um negócio preto lá com maçarico. E daí perguntei para ele assim: que tá fazendo aí com esse troço aí? Isso aí é para impermeabilizar. E eu, tá, beleza, mas é louco isso aí, né? Esquenta, né? O troço tá fervendo lá, né? Um sol caldeirão, escaldante, né? Ele e o caldeirão. Eu disse: mas tem isso, né, cara? São Paulo, né? Um troço, a evolução ali a milhão, né? Uhum. Aí tá, aquilo ficou na minha cabeça, né? Aí retornei, jogamos futebol, terminou o ano, vim para sair de São Paulo, vim para Porto Alegre. Aí segui em Porto Alegre no primeiro ano de teologia, e aí disse pro padre: olha, tô indo embora, não quero mais. E aí eu me perguntei: e agora? O que eu vou fazer da vida? Aí recebi um convite do meu irmão, que morava em Farroupilha: olha, vem pra cá que aqui tem mais oportunidade. Eu já com uma faculdade e um pouco, né? Uma faculdade e 1 ano, Uhum. né? E foi que
meu irmão, Ele trabalhava com o quê? o meu irmão trabalhava, né, com motorista de caminhão. Aham. Aí ele disse, ó, tem uma oportunidade de motorista de caminhão. Aí tirei a carteira de caminhão. E onde é que conecta com a impermeabilização Pois é. aqui? E aí tá, né? Dirigindo lá o caminhão por 1 ano e meio. Aí um dia surgiu uma infiltração numa laje de um banheiro, que ele tinha feito um banheiro externo com a laje em cima, Na casa de vocês. na casa onde que meu irmão me acolheu. Aí foi que eu fui numa loja de material de construção e disse, o que tu tem aí pra gente passar? Daí ele falou, cara, tem isso aí. Aí fui lá, passei, o troço não resolveu, voltei lá e perguntei, cara, esse troço não funcionou, mas tu fez certo? Me Isso instrui era, aí. isso era em Farroupilha. Isso fala, Tu não foi na Farrapos. Se tu tivesse na da Farrapos, tu teria. Aí o cara me instruiu lá, eu fui lá, passei mais 2, 3, deu certo. Ele, se não resolver, vem aqui que eu tenho outra coisa aqui. Eu disse, tá, mas tu não era pra me vender a coisa já que fosse definitiva? o final, né? Tu tá querendo me vender mais coisa aí, né? Tá, mas beleza. Aí, num passar do tempo, um vizinho me perguntou, parou de filtrar lá? Tá, parou. Tem uma laje de um cemitério para fazer, da capelinha do cemitério lá, que nós Sei lá, fizemos um passar essas 3 jazigo, demão lá. faz lá para nós. Aí, beleza, eu disse, não, faço. Fui lá na Quero lá. Daí, de repente, o cara falou, olha, eu não vou te vender esse aqui, eu vou me incomodar, vou vender esse outro para ti. Tá, mas como é que é? Mas aí esse aqui tem um maçarico e tal, daí tu... Tu lembrou lá. Daí eu Já disse, começou mas a tem... evoluir. Aí conectou lá atrás. Começou a evoluir. Começou a evoluir, né? Aí fui lá com, né, Tive que comprar ferramenta. tive que comprar um maçarico, Maçarico, peguei o bujão de gás do meu irmão. E aí tá, né, cara? E eu me envolvi com aquele negócio ali, né? E gostei, me queimei os dedos, do pé principalmente. E fui indo. Aí, e aquilo passou-se um vizinho falar pro outro, né? O Marcos faz. Quando eu vi, realmente eu estava trabalhando semana toda na boleia do caminhão e no sábado e domingo Final de estava semana indo impermeabilizado. fazendo reparo, como é que amador nas casas, aprendendo, né, que na verdade eu não tinha. Obra após obra e aprendendo e evoluindo. E aí eu pensei o seguinte, achei meu nicho de mercado, comecei a gostar, Olha, né, foi que eu descobri a nova profissão na minha vida, né, através da dificuldade, da superação e de ir atrás e do querer. E foi aí que foi acontecendo essa evolução, que eu fiz um cartãozinho para mim, um pacote de cartãozinho, né, que hoje a gente nem faz mais. Aí eu ia fazer entrega na cidade de Bento Gonçalves, que eu era de Farroupilha, eu tinha a praça de Bento Gonçalves fazer entrega. Vinha com o caminhão. Pela uma transportadora. E eu chegava nas obras, no lugar, entregar fio, e começava a largar meu cartão. E começou a acumular o negócio. E eu já não conseguia mais fazer no final de semana. E aí foi que eu entreguei numa construtora, que o cara foi muito solidário comigo e me contratou para me fazer o primeiro prédio. E aí eu disse pro meu irmão, olha, tu vai ter que me ajudar. E o meu irmão falou, como? Se nós trabalhamos de segunda a sexta, vamos no sábado e no domingo. Aí fizemos a primeira etapa, a segunda etapa foi que o meu irmão disse assim, olha, tu vai ter que abandonar o teu emprego. E eu não queria sair, porque eu não achava que aquilo ia dar certo. Ainda não tinha enxergado que dava. Não tinha enxergado. Então... se tu quiser, e tu também, Léo, vocês quiserem citar as empresas, que nem o nome da arquiteta, o nome da construtora... A construtora que me acolheu devem. Construtora que me acolheu foi a Engepaz. Do nosso querido Eduardo, do seu Sérgio. Isso aí, ó. Do seu Jovir. E hoje, inclusive, a gente está fazendo um mega empreendimento deles de alto padrão. Então, teu primeiro prédio foi com eles. E eu agradeço muito a oportunidade, né? Que ele acreditou em mim. Muito bem. E aí depois veio as outras construtoras, né? De grande nome, como a Nimbus, como a Gasperim, como muitas outras, né? A gente trabalha. Mas para resumir a ópera, eu agradeço muito a Alfa, o seu Sérgio e a Estela, que me deram um empurrão, Marcos. Ele não tá te demitindo, mas eu vejo que tu... Que era dos caminhões. Eu vejo que tu tem potencial e a gente vai te dar um empurrão. Se tu não der certo, tu tem a tua vaga aqui. Tu já escutou aquela empurrar a vaquinha do penhasco lá?
Foi mais ou menos isso que Foi eles mais ou fizeram menos isso aí. contigo, né? Aí ele me deu esse empurrão e me deixou a porta aberta. E aí eu fui e consegui, né, prosperar. E qual a filosofia hoje da Brasfix? Atender com excelência, atender com mais agilidade possível, né, tanto pós-obra quanto o cronograma da obra. E hoje a gente é muito feliz porque nós conseguimos entregar, né, sem muito estar engessado, né, ser dinâmico, ser flexível e dinâmico ao mesmo tempo, Uhum. de acordo com a necessidade e de acordo com, né, a dificuldade, os problemas que acontecem. A obra ela é dinâmica, né? E se você está engessado com um cronograma muito sem muita mobilidade, você Sim. acaba atrasando as demais, porque às vezes acontece um desastre lá na obra, tu tem que ir correndo para lá, né? Certo. Pegando esse gancho aí, Uhum. eu acho que esse tipo o nosso serviço, ele é muito mais conduzido por uma boa conversa, né, por um bom certeza. relacionamento, no sentido de ah, entregar o que tu promete, obviamente, mas também passar a tranquilidade e a transparência do que está acontecendo dia a dia pro teu Pro cliente. cliente. Por exemplo, que a gente falou, de um desastre. Imprevistos acontecem, isso é todo dia imprevisto. É o que eu vou realizar com ele, né? Então o que acontece? Como- Se o teu cliente lá já está tranquilo, não vai ser um problema tu chegar para ele e dizer assim, ó, cara, eu preciso de mais um dia, 2 para poder fazer. Então eu acho que é assim que nós conduzimos os nossos negócios e é assim que a gente tem êxito, né? Não só no relacionamento, mas sim na entrega do produto final, né? Exatamente. Nessa tranquilidade, fazer as coisas mais tranquilos. É isso aí. Dessa parte de problemas, o que eu trago muito? E aqui na casa, quando a gente estava lá na parte da construção dela, foi, digamos assim, a primeira obra dentro dela 100%, porque a gente entrou, o Renan veio com o escritório logo no início, Sim. eu ali 3 meses depois a gente já trouxe o Jornal Design Sim, pra você vieram cá, acampado aqui, né? e a gente só tinha a nossa sala, né, fechada, ela toda feita ali pela Du, a Adriana Pessim que fez o projeto, então a gente conseguia, se trancava ali para fazer, só que a obra rodando, então a gente viu muita coisa acontecendo. E aí eu também notei que, independente do tamanho do problema, tu traz essa questão, né, do Marcos ali, independente do tamanho do problema, ele só mostra o quanto nós somos pequenos ou não perante a ele. Sem dúvida. Porque se ele estourou o pneu do carro, teve um furo que começou um vazamento, e eu não sei o que fazer, e eu estresso os outros, e enfim, eu não sei lidar com aquilo, só tá mostrando o quão pequeno eu sou. Porque se eu tiver calma, conseguir conversar, chamar quem deve fazer, fechar a água, enfim, organizar a coisa, mostra, opa, peraí, aqui já tá, isso tudo é aprendizado. Imagina o Marcos que começou lá, fazendo a laje lá no cemitério, né? Então O morto não ia reclamar. É verdade. né? Mas assim, foi primeiro a laje do banheiro ali, Laje né? do banheiro. Em casa, o cemitério, pra ir pra um edifício. Então, quanto a gente tempo teve tem aí? a gente teve uma experiência assim de muito aprendizado, né? Depois eu busquei uma pós-graduação na minha área, Uhum. né? E a indústria me chamou muito cedo, precocemente, para atuar com a parte de revestimento de piso, uretano, né? Epóxi, até o Léo gosta muito quando eu participo das obras do Léo com o meu sistema de impermeabilização como garantia mais, Isso né, aí. como proteger e a gente de se resguardar de problemas futuros. Por exemplo, impermeabilizar uma piscina de maneira dupla, né? Isso aí. Olha só. Uma experiência, nós tivemos bastante êxito, ou várias, entre elas, uma que me veio à mente agora, uma cobertura em Porto Alegre, no Petrópolis. Nós fomos contratados para reformar uma piscina e ela era em cima do quarto do casal. Então, assim, nós não podia correr risco nenhum de infiltração. Isso, entre essa, tem outras, né? Mas essa, em cima do quarto do casal, o que que a gente faz? A gente impermeabiliza a piscina existente, criando uma drenagem, e depois entramos com revestimento em membrana de PVC por cima. A membrana de PVC ela é impermeável e ela é estanque.
porém eu não posso correr o risco daqui a pouco uma interferência de água externa, correr por trás do meu revestimento e acabar infiltrando. E é onde entra essa proteção que acaba evitando essa incidência, Sim. né, de uma possível infiltração aí. Olha que interessante. Então a gente já consegue casar, além de outros produtos, esse produto específico, né, com... E falando de produto, o que vocês trazem, assim, falando da questão de inovação ou novidade no mercado? Dentro da Agapool e também dentro da Brasfix. O que vocês notam, assim, lá de trás, quando eu comecei, como que tá agora, ou o que vocês notaram ali, depois nos últimos 2 anos, ou Sim. algo que vocês veem que tá vindo para ficar, algo nesse sentido. Falando em inovação e tecnologia. É que eu e o Léo, a gente é muito atrelados. Atrelados eu chamo de conexão, de Uhum. conectados através do nosso profissionalismo. Eu costumo dizer que eu preciso do Léo e o Léo precisa de mim. Né? A Agapool precisa da Brasfix e a Brasfix precisa da Agapool. Aonde isso acontece? Na dupla impermeabilização, de nós ter um respaldo maior de garantia, né? Onde que entra a minha impermeabilização e entra a proteção através do revestimento, que é a manta A membrana de PVC, membrana de armada, isso. PVC, né? Uhum. E também quando o Léo entra com a parte do funcionalismo da piscina, que é toda a parte de equipamento, né, Léo? Sim, isso aí. E a parte de operacional. projeto. Então o Léo faz o projeto, faz toda a parte funcionamental do negócio, Sim, né? Da isso aí. piscina. E eu entro com a impermeabilização e um revestimento que o cliente desejar. O Exatamente. revestimento da Portinari, da Sim, pedra Ijal, pedra, seja lá a pedra que for. Uhum. Então, o que acontece? O Léo tem que confiar em mim, porque eu e o Léo, se dá qualquer zebra de vazamento ou qualquer coisa do gênero, nós dois seremos junto, acionados. Né? Nós Exatamente. dois temos responsabilidades compartilhadas. Olha que Né? interessante. Então, o cliente precisa ter esse... Né? Exatamente.